Orientação a objetos e programação funcional são os dois paradigmas de programação mais populares que nós temos. Se você não sabe o que é um paradigma de programação, eu vou deixar o card aqui em cima do vídeo onde eu explico mais sobre isso. No vídeo de hoje eu vou te contar uma história, a história das linguagens de programação. Esse vídeo vai servir tanto para você que está começando agora na programação, quanto para você que já é um programador experiente, trabalha anos aí já com alguma linguagem ou algumas linguagens, mas nunca parou para pensar de onde elas vieram. Então o que aconteceu? Lá atrás tinha uma galera assim que pensava mais como engenheiro, e essa galera foi a galera que inventou o computador. O computador que inventaram naquela época e o computador que nós temos hoje, ele era baseado na arquitetura de von Neumann, que foi criada, concebida a partir de um modelo de computação chamado máquina de Turing. Se você quiser saber mais sobre as máquinas de Turing, o meu amigo Pedro Abreu fez um post, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, ele fez um post completo sobre as máquinas de Turing, explicando o que elas são, para que elas servem, da onde elas vieram e o que elas comem. Vai lá no blog da Mavis e confere esse post. A máquina binária que inventaram, essa que tem uns e zeros, ela funciona de uma forma procedural ou imperativa. O computador ele executa uma instrução de cada vez como se ele estivesse seguindo uma receita de bolo. Faça isso, ou então faça aquilo, leia a memória na posição X, escreva na memória na posição Y. Ele funciona passo a passo. Ele é uma máquina imperativa. Esses caras que inventaram o computador, eles logo perceberam que programar com uns e zeros era muito complicado, principalmente quando os programas começavam a ficar um pouquinho mais complexos. Então eles começaram a criar, em cima desses uns e zeros, abstrações, para facilitar a vida deles enquanto programadores. Como as pessoas lidam muito melhor com palavras do que com números, eles criaram o Assembly, que era uma linguagem onde você escrevia palavras e essas palavras tinham equivalentes um para um com esses números binários. Isso já facilitou e muito a vida do pessoal na época. Mas logo perceberam que o Assembly por si só ainda não era suficiente. Os programas estavam cada vez mais complexos. Daí isso evoluiu mais um pouquinho, e a gente chegou no C. E isso aconteceu até a gente chegar nas linguagens orientadas a objeto. Uma linguagem orientada a objeto, a gente pode dizer que é simplesmente uma evolução do paradigma imperativo. Então, nesse vídeo, quando eu falar assim, linguagens imperativas, eu estou me referindo tanto às linguagens orientadas a objetos, quanto às linguagens estruturadas, procedurais, enfim. Esse bolo de linguagens que partiu de baixo, que partiu da máquina e foi criando abstrações. Do outro lado da história, a gente tinha o grupo dos matemáticos. Esses aí, eles vieram muito antes, inclusive, da máquina existir. O conceito de computação, eu não sei se você sabe, ele existe antes do computador. Ele precede a invenção do computador, porque os matemáticos já estudavam já há muito tempo essa ideia de modelos de computação. Como computar as coisas. O computador, máquina física, é simplesmente um dispositivo que materializou esses conceitos todos em algo útil. Por exemplo, eu falei da máquina de Turing anteriormente, mas existe um outro modelo de computação chamado cálculo lambda. Esse modelo de computação é o modelo que deu origem a todas as linguagens funcionais. E ele foi provado ser equivalente ao modelo de máquina de Turing. Então, presta atenção no que eu estou te falando. A gente tem dois modelos de computação. De um lado, o modelo máquina de Turing. Do outro lado, o modelo cálculo lambda. Esses dois modelos deram origem a linguagens de programação ou paradigmas de programação diferentes. Um, do lado de cá, máquina de Turing, deu origem às linguagens imperativas, que evoluíram até a gente chegar nas linguagens orientadas a objetos. Do outro lado, o cálculo lambda deu origem às linguagens funcionais ou às linguagens lógicas. E esses não precisaram evoluir porque eles já sempre foram muito evoluídos. Tô brincando, gente. Mas enfim, a gente tem desse lado aqui as funcionais, desse lado de cá as orientadas a objetos. E uma forma de pensar sobre esses dois lados é a gente olhar de onde eles partiram, como eu tava falando pra vocês. As linguagens imperativas, elas partiram de um nível de abstração baixo e foram subindo em nível de abstração. Já as linguagens funcionais, que vieram do cálculo lambda, elas partiram de um nível de abstração alto e aos poucos elas foram evoluindo, vamos dizer assim, para se materializar em linguagens de programação que a gente de fato pudesse usar para construir programas úteis. E agora, gente, o que aconteceu? É como se essas duas frentes que começaram em lados opostos tivessem mais ou menos se encontrado. Uma começou a ver os benefícios que a outra tem. Isso explica esse boom que a gente teve de linguagens híbridas, como por exemplo o Scala, que é tanto orientado a objetos quanto funcional. O pessoal, principalmente o pessoal das linguagens imperativas, começaram a perceber que existiam conceitos de programação funcional que poderiam ser úteis se eles fossem incorporados nas linguagens. Isso explica, por exemplo, as expressões lambda do Java 8. Explica, por exemplo, o surgimento do link no C#. O uso de funções de primeira classe para a gente lidar com callbacks ou programação assíncrona, por exemplo, no JavaScript. E assim por diante. Eu tenho certeza que independente da linguagem que você usa, PHP, Python, Java, enfim, independente da linguagem que você usa, certamente ela já tem vários recursos advindos da programação funcional. Então é por isso que a gente tem esse ecossistema de linguagens tão rico e tão variado, que gera tanta polêmica na internet, pessoas discutindo qual linguagem é melhor do que a outra, se uma consegue fazer isso, se a outra não consegue. Enfim, espero que você tenha gostado da história, ela tenha te ajudado a entender mais sobre linguagens de programação, sobre a computação. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa um comentário aqui que isso ajuda na divulgação do canal. Compartilha esse vídeo com aquele seu amigo programador que
também vai gostar de ouvir essa história, que vai gostar de saber dessas coisas. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação quando sair os próximos vídeos. E é isso, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.